Bom dia mais uma vez. Salmo 130. Salmo 130. O Salmo 130 é um dos salmos conhecidos como o Salmo de penitência, ou seja, se referem a arrependimento. Salmo 130. São 7 salmos de penitência. Se você quiser anotar, aqui estão eles. Salmo 6, 32, 51, 102, 130 e 143. Na jornada do peregrino, repito, 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Esse salmo ele é bem sucinto, mas uma expressão poderosa do tema que está no coração da Escritura: a condição humana e sua dependência da graça divina. Nessa jornada de peregrinação, o peregrino sim vai se defrontar com a sua condição e a sua necessidade da graça divina. O cântico então discerne a condição humana, de que a vida é vivida em perigo e muitas vezes experimentada nas profundezas. Ele é dividido em 4 grupos. Tem um lamento, versículos 1 e 2, o reconhecimento da misericórdia de Deus, versículos 3 e 4, uma espera pelo Senhor, versículos 5 e 6, e uma confiança na redenção. Então vamos ao Salmo. Eu vou ler o Salmo inteiro e depois nós olhamos e examinamos cada uma dessas 4 partes. Bom? Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Os versículos 1 e 2 começam com um clamor por misericórdia, um lamento. São petições para serem ouvidas logo na abertura desse cântico. O justo, pecado, culpa e a disciplina paternal de Deus é como nos colocar nas profundezas do mar, uma metáfora para adversidade e problema. Porém, meus irmãos, eu quero já propor para você de cara de que essas profundezas aqui não são quaisquer profundezas. Não se trata simplesmente de uma tribulação por vivermos num mundo caído. Não se trata de uma tribulação porque pecaram contra mim. Trata-se de uma profundeza como resultado de um pecado pessoal. Essa experiência que o salmista coloca, e as pistas estão justamente no versículo 3.
Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O salmista está convicto de que suas profundezas são resultado do seu pecado pessoal. Peregrinos pecam. Peregrinos pecam. E nessa jornada você precisa aprender a lidar com o seu pecado. Você precisa tratá-lo de acordo com a graça de Deus, a palavra de Deus. Porque vai ser inevitável, e eu não digo isso num coração pessimista de forma alguma, mas eu digo isso num coração esperançoso de que a graça de Deus nos alcança e nos liberta e nos educa e nos ensina a justamente deixar aquilo que desagrada o Senhor, o nosso pecado. A metáfora, então, de profundezas conota um sentimento de alienação com Deus. E é justamente essa experiência que temos quando somos pegos ou quando estamos em pecado. Estamos separados de Deus. É esse pecado que nos separa de comunhão com Deus. Não nos separa do nosso estado de filiação, obviamente, mas nos separa da nossa comunhão com Deus. E a Escritura nos dá pistas de que quando estamos em pecado, e pecado deliberado, muitas vezes sequer nossas orações são ouvidas. É uma aridez espiritual, é um deserto espiritual, e é assim que o salmista se descreve. Eu estou nas profundezas, Senhor. Talvez é assim que você esteja hoje. Você olha, bacana tudo aquilo que a gente falou até agora, mas o meu estado estou atolado em pecado, não desfruto da presença abençoadora de Deus, tenho dúvidas em meu coração de tantas coisas. E nós vemos que justamente essas são reações e experiências comuns daqueles que estão no abismo do pecado, nas profundezas do pecado. Agora, eu não quero simplesmente pintar um cenário tenebroso para você, eu quero que você entenda a seriedade do pecado, desse estado espiritual longe do Senhor, mas note, o salmista que está nesse estado espiritual é o mesmo salmista que ora e clama. E que talvez hoje você entregue jogado no abismo do pecado, é essa a sua oração hoje. Eu clamo, Senhor, escuta o meu clamor, não aguento mais. Nosso pecado nos separa do Senhor, nos traz esse sentimento de alienação de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 69, versículo 2. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Versículo 15. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Nós falamos no primeiro dia, de que nossas emoções são uma janela para a nossa alma e os salmos uma janela para as nossas emoções. As descrições vívidas que o salmista trazem muitas vezes são compatíveis com nossa experiência, dando voz ao que sentimos e experimentamos e nos educando a experimentar certo. Talvez o Salmo 130 chegou para você para pôr voz na sua aflição. É exatamente assim que eu estou, meu Senhor. Das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. Escuta a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Deus não deixa de ouvir, mas nós deixamos de experimentar que Deus escuta. E isso é que traz secura à nossa alma, ao nosso coração. Nós deixamos de desfrutar da doce presença do Senhor. É esse sentimento de alienação que está por trás desse abismo colossal, essas profundezas que o salmista se encontra. Representa então esse afogamento em tristeza, de estar sobremaneiramente carregado e sugado para o fundo do poço. Vimos no Salmo 69, inclusive, de que o anseio do salmista é: Senhor, estou no fundo do poço, não fecha a tampa. Não fecha a tampa. Eu estou ficando sufocado. E estar nessas profundezas
É como estar experimentando algo como se a morte estivesse prevalecendo, ao invés de experimentar vida e uma vida abundante. E onde a única palavra autêntica é reconhecer, Senhor, eu estou perdido. Eu estou perdido. Talvez hoje a única coisa que faça sentido para você é reconhecer com o salmista, Senhor, eu estou perdido. Eu já tentei de tudo, eu já fiz resoluções, eu já prometi para o Senhor, para pessoas a quem eu presto contas, de que eu seria uma pessoa diferente, eu faria diferente, e tudo que eu colho é mais do mesmo. Eu estou perdido. E aqui nos identificamos com a experiência do salmista que começa o seu salmo de peregrinação na categoria de penitência e reconhecendo de que nessa jornada, meus irmãos, nós vamos experimentar este abismo, estas profundezas. E a única oração que vai fazer sentido é a oração por misericórdia. Escuta, Senhor. Você percebe a doce graça do Senhor, de que no meio da experiência de não mais desfrutar do Senhor, de estar no fundo do poço, ainda tem uma oração para fazer. Qual é? Senhor, escuta a minha voz e que os teus ouvidos escutem as minhas súplicas, porque eu estou na profundeza do poço. Nessa situação, o salmista então chama o Senhor, Deus da aliança, em cujo poder soberano controla vida e morte. Onde você está? Onde você está? É esse o poço onde você se encontra? Porque se for, o Salmo 130 é o seu salmo hoje. Um clamor por misericórdia e um reconhecimento da misericórdia de Deus. Versículos 3 e 4 traz para nós uma declaração do relacionamento em que humanos pecadores se aproximam de um Deus, do Senhor, que perdoa. Você sabe onde está o perdão? Você sabe onde está o perdão? Se você precisa de remédio, você vai para a farmácia. Se você precisa de pão, você vai para a padaria. Se você precisa de água, você vai para o bebedouro. Se você precisa de perdão, você vai para Cristo Jesus. Você vai para o Senhor. Você vai para Deus. É nele que está o perdão. Então, nosso clamor por misericórdia deve nos conduzir à fonte de todo o perdão. O nosso clamor por misericórdia deve nos levar a reconhecer o Deus da misericórdia. E é o nosso Deus. Versículo 3 traz para nós a misericórdia do Senhor que se demonstra no perdão. Porque a nossa condição, meus irmãos, é que todos nós somos pecadores. E se o Senhor for observar o nosso pecado, quem que sobra? Ninguém. Eu gosto de pensar na misericórdia de Deus sendo demonstrada na minha vida, e eu creio que isso é verdade na sua vida, em que Deus não mostra o nosso pecado de uma vez só. Você já imaginou se Ele fizesse isso? Você já teve aquela sensação de que, talvez, ouvindo a palavra de Deus, num momento singular, você teve seus olhos descortinados por uma prática pecaminosa que você tem há muito tempo. E de repente Deus abriu seus olhos. Mas Senhor, é tanto tempo que eu estou nisso. E Deus abriu seus olhos. Mas Ele não abriu seus olhos ao mesmo tempo em que Ele abrirá os seus olhos na semana que vem, quando você vai ter os seus olhos descobertos para mais um pecado. Ele administra isso com misericórdia. Porque se Ele mostrar de uma vez, quem que vai resistir? Ninguém. Ninguém. Inclusive personagens bíblicos que foram expostos à luz de Cristo, à santidade de Deus, tiveram reações muito parecidas em que, Senhor, acabou para mim.
Isaías capítulo 6, diante da santidade de Deus, o profeta diz, olha, eu sou homem de lábios impuros. Ele viu a santidade de Deus. Quando Pedro é defrontado com a identidade de Jesus, ele diz, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Mas banalizamos pecado, banalizamos a santidade de Deus, sabe por quê? Porque ainda sequer enxergamos que estamos no poço. E há algo curioso aos cristãos que crescem em santidade. Os cristãos que crescem em santidade, crescem numa percepção cada vez menor da sua própria santidade. Olha isso que paradoxal. Uma aparente contradição. De que alguém que bate no peito e diz, eu sou santo e tenho crescido em santidade, nem começou ainda. Porque quem cresce em santidade, cresce também no sentimento de que eu sou miserável pecador. Deixa eu tentar ilustrar isso para você, olhando justamente para a vida do apóstolo Paulo e a forma como ele trabalhou a percepção que ele tinha de si mesmo. Fascinante a maneira como o Espírito Santo move o coração do apóstolo Paulo, usando-o justamente para deixar registrado para nós inúmeras epístolas que destrincham doutrinas profundas, consoladoras e transformadoras. Mas o Espírito Santo não psicografou coisas para o apóstolo Paulo. Ele usou o apóstolo Paulo em suas ocasiões, em seus momentos, assim que ele fez com todos os autores bíblicos. De maneira sobrenatural, o Espírito Santo moveu esses homens, eles deixaram para nós a palavra inspirada, e ele fez isso respeitando suas faculdades mentais, ele fez isso respeitando suas personalidades e deixando para nós a palavra de Deus infalível. Pensa no milagre. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, ali na década de 50, ele tem uma percepção acerca de si mesmo. É mais ou menos o início do seu ministério. Ele teve uma conversão milagrosa, ele aprendeu uma porção de coisas, ele já está ministrando, ele já está pregando Cristo Jesus com ousadia, já está sendo perseguido, e ele tem uma percepção acerca de si mesmo. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 9. E qual é a percepção que o apóstolo Paulo tem de si mesmo? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Lógico, isso faz parte dentro de uma argumentação que o apóstolo Paulo tem, mas qual é a percepção que ele tem de si mesmo? Eu sou o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo continua pregando do evangelho da graça de Deus, ele continua conhecendo mais de Cristo Jesus, 10 anos se passam, a percepção pessoal que ele tem muda. 10 anos depois ele não diz, olha, acabei de descobrir que eu sou o maior dos apóstolos. Depois de 10 anos crescendo em santificação, eu descobri que não é Pedro, o cara sou eu. Eu sou o cara. Olha quantas epístolas eu já escrevi. Não é isso que ele diz 10 anos depois. 10 anos depois ele escreve para nós Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse camarada é exposto à graça de Deus, tem experimentado do livramento do Senhor em inúmeras situações. Depois você dá uma olhada em 2 Coríntios capítulo 11 e veja as temeridades que ele foi submetido. E conforme ele passa por essas coisas, ele não diz, olha, eu era o menor dos apóstolos, mas agora eu sou o vice-apóstolo. Eu só estou abaixo de Pedro. Daqui a um tempo eu chego lá. Não! A percepção que ele tem de si mesmo, eu sou o menor dos todos os santos. 2 anos depois, ele escreve 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 15. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meus irmãos, um cristão que cresce em santidade é porque ele está crescendo na percepção do seu pecado. Não só isso.
Ele não entra em desespero porque não é a única coisa que ele aprende, mas ele aprende isso. Então, quando nós estamos crescendo na percepção do nosso pecado, crescendo em sensibilidade às formas como ele se manifesta, nós nos apropriamos do Salmo 130 e diz, esse cara sou eu. Esse abismo é meu. Se o Senhor olhar pecado, ninguém fica. Então Deus vai mostrando aos poucos quem somos, joga para nós nossa pecaminosidade, para que a nossa confiança não esteja em nós, mas esteja em Cristo Jesus. E é isso que sustentou o apóstolo Paulo, que não estava nem aí se ele crescia em autoestima ou não, que não estava nem aí com a percepção que o mundo tinha deles, ele estava apenas preocupado com a percepção que Cristo tinha dele. E a percepção que Cristo tinha dele foi sendo revelada ao longo do tempo, e ele foi vendo, olha, eu sou o menor dos apóstolos, olha, 10 anos atrás eu escrevi que eu era o menor dos apóstolos, mas eu estava errado, eu sou o menor de todos os santos. Olha, há 2 anos atrás eu escrevi que eu era o menor de todos os santos, não, a situação é pior, eu sou o principal dos pecadores. E ele entra em desespero? Não, sabe por quê? Eu sou o menor de todos os apóstolos, mas Cristo é quem me chamou. Eu sou o menor de todos os santos, mas é o evangelho de Cristo que eu proclamo. Eu sou o principal dos pecadores, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Sabe por que Deus permite que você encare o seu pecado e veja o abismo que você está? Para você desfrutar de quão gracioso Ele é. Você não vai perceber a doçura da graça e do perdão de Deus se você não enxergar quão terrível é o seu pecado. Por isso que a pregação da palavra de Deus é uma mistura de emoções que nos leva a se mexer na cadeira porque nós vemos nosso pecado, agonizamos nele, mas somos consolados pelo Cristo que nos ama e nos alcança onde estamos. Não tem fundo do poço onde você possa ir que a graça de Deus não lhe alcança. O salmista sabe disso, por isso o clamor dele é para o Senhor, porque o Senhor detém o perdão. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Você precisa de remédio, você vai para a farmácia. Você precisa de pão, você vai para a padaria. Precisamos de perdão, nós vamos para o Senhor. Ele tem perdão. É lá que você está, meu irmão. No abismo do pecado. Confrontado com a sua ansiedade. Confrontado com sua ira. Confrontado com sua omissão. Confrontado com sua preguiça, confrontado com o que quer que seja, é lá que você está, corra para o Senhor. Nele há perdão. É o reconhecimento da graça de Deus. Quem pode subsistir? Ninguém. Meus irmãos, quem bate no peito e diz, eu faço e aconteço, sou o suprassumo da vida cristã, já entendi como é que vive essa peregrinação, não entendeu nada. Não entendeu nada. Tem coisas que aprendemos, tem passos práticos que damos, sem dúvida. Sem dúvida. Mas o cristão é alguém que chora constante e que é consolado constantemente. Ele cresce, ele aprende. E é no Senhor que está o perdão. É interessante como o Salmo 130 ecoa o Salmo 103. Volta comigo no Salmo 103, versículo 3. Em diante. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a tua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem.
pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É a garantia de que para aqueles que estão hoje no abismo, nas profundezas do pecado, o que você encontra nos braços do Senhor é um Senhor misericordioso. E é engraçado muitas vezes, se não triste, a imagem que muitas vezes pessoas têm de Deus, de que no meio do pecado correm assustados. Como Adão e Eva no jardim, cozendo folhas de figueira, tentando se esconder de Deus. Patético. Deus sabe onde você está, não tem onde você possa ir que Deus não esteja. Não só Ele sabe onde você está, mas Ele sabe o que você pensa, deseja e sente. Ele conhece os intentos do coração. Não há ninguém que escape na pregação da palavra de Deus, quando a palavra de Deus manifesta e expõe quem somos. Envergonhados, então, vamos correr para quem cobre nossa vergonha e nos coloca a sua justiça. Quem tem o perdão? Deus tem o perdão. É para Ele que nós corremos. Então nós clamamos por misericórdia. Nos versículos 3 e 4, reconhecemos a misericórdia de Deus. Lembramos de que Ele é temido não simplesmente por causa do seu grande julgamento, mas porque Ele tem um grande amor perdoador. A gente pensa temer em roer unhas, mas quando simplesmente tememos roendo unhas a Deus, nós temos o terror do Senhor, não o temor do Senhor. O temor do Senhor maduro é um temor que nos leva sim a fugir do pecado, mas que também estranhamente nos atrai para o seu amor perdoador. Esse é o temor do Senhor que nos leva à maturidade. E o justo responde então com um temor piedoso e com amor. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Abra comigo na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O apóstolo Pedro é convicto aqui, obviamente movido pelo Espírito Santo, de que também peregrinamos. Aliás, é como nós temos construído toda essa série, né? À luz do Salmo 120 ao 134. Desinvoque o Pai, mas com temor. Ele julga as obras de cada um. Clamamos então por misericórdia, reconhecemos que Ele tem misericórdia, e agora nos versículos 5 e 6 somos chamados a esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Uma confissão de fé que toma a forma de espera e esperança pelo Senhor é feita aqui nos versículos 5 e 6. Uma confissão de fé toma a forma agora de uma espera em esperança. Versículos 5 e 6, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Num estado desesperado, como ele descreve nos versículos 1 e 2, ele aprendeu a ser submisso ao soberano Senhor, que é fonte de toda graça. Em espera paciente, a fé olha para o Senhor para receber a sua graça. Muitas vezes, meus irmãos, em meio ao nosso pecado, no agito do abismo, ficamos descompensados. Aprenda a descansar, porque só um tem o perdão. Quem é? Deus tem perdão. É nele que descansamos. Descansamos no perdão do Senhor. É o que Jeremias desfruta em Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Espera. Calma, alma.
Hoje à noite nós vamos ver no Salmo 131 como que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, acalma o coração do peregrino. Nós temos muitos ruídos, não é? Tem muitos ruídos ao nosso redor. E nós vamos ver como que o peregrino descansa em meio ao agito muito louco desse mundo. Ao agito que tenta o nosso coração. Descansa. Peregrino, descansa no Senhor. No versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. O salmista espera com grande antecipação pela salvação do Senhor. Ele é como esses sentinelas, esses guardas, que esperam ser dispensados do trabalho no nascer do sol. Então imagina um soldado fardado, com toda a sua indumentária, toda a sua armadura, seja qual for o contexto e a época, por toda a madrugada na tensão de que algo pode acontecer, na tensão de que algo pode acontecer na calada da noite, no escuro de uma noite sem lua, e toda aquela tensão não vê a hora de ser liberada e aliviada quando vier o sol, que ilumina e mostra e expõe todos os perigos, e o guarda pode descansar, não só descansar, ele troca de turno e vem os guardas da manhã. Naquela antecipação, assim deve ser nossa alma, aguardando a manifestação da graça do Senhor. Mas onde o nosso coração é tentado? Nesse abismo? Tentamos subir as paredes do poço, com as nossas obras, com as nossas racionalizações, crescendo apenas em ansiedade e cansaço. Mas para sair do poço, só tem um caminho. É esperar pelo Senhor. É aguardar o Senhor. Agora, esse aguardar o Senhor não é simplesmente cruzar os braços e deixa a vida me levar. Isso não é aguardar no Senhor. Isso é moscar no Senhor. Aguardar no Senhor nunca é uma atitude passiva. Aguardar o Senhor é uma atitude ativa nos caminhos do Senhor. Nós já vimos isso, temos falado sobre isso, de que esperar no Senhor é justamente andar nos caminhos do Senhor. De que fé e confiança é expresso em obediência. Então o que significa esperar no Senhor? É olhar para a palavra de Deus, ver o que ela nos informa, e movido pela graça de Deus, passo a passo, seguir. Confiante de que o Senhor é por nós. Então o salmista está com uma grande antecipação da salvação divina. Ele espera no Senhor. Ele é confiante na redenção. Versículos 7 e 8. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Bom, eu usei aqui um exemplo trivial, né? Se você precisa de remédio, vai para a farmácia. Se você precisa de pão, vai para a padaria. Imagina você na fila da farmácia para comprar um medicamento. E você está esperando a sua vez. Cansado de esperar, você resolve ir para a padaria para comprar medicamento. Não faz sentido. Lá não tem. Esperando a restauração do Senhor, aguardando a graça de Deus ministrar no seu coração, aquilo que o apóstolo Pedro diz, até que a luz clareie no nosso coração. Aguarde no lugar certo, submisso a ouvir a palavra de Deus, até que Deus faça sua obra. Então essa confiança e o reconhecimento de que o Senhor é quem tem redenção, é que leva o salmista a esperar no Senhor. Esperar no Senhor. O salmista declara então a certeza de uma redenção final e abrangente no Senhor. Uma confiança que inspira o salmista a chamar todo Israel a renovar sua submissão ao Senhor. A redenção de Deus é tão grande que ela pode perdoar o seu povo de todos os seus pecados e livrá-los do que quer que seja em termos de adversidade que eles estão sofrendo como resultado dos seus pecados.
Essa é a misericórdia de Deus. O perdão divino vai ser cumprido na liberdade que pertence aos filhos de Deus. Como e quando essa redenção completa e final virá? Bom, o salmista não diz. Mas você, peregrino 2021, Roraima Boa Vista, sabe. Quando Cristo voltar, espere no Senhor. Enquanto experimentamos esses abismos que nos enfiamos por causa da nossa insensatez e pecado, quando percebemos que estamos no fundo do poço, é ao Senhor que recorremos porque nele há perdão. E porque recorremos a Ele e porque nele há perdão, aguardamos o Senhor, que há de tornar certo todas as coisas. Nele há perdão. E é nessa esperança que toda peregrinação nas profundezas do abismo do pecado é superada, na certeza da redenção final. É isso, meus irmãos, que nutre nossa esperança quando nos reunimos cônscios, cientes das profundezas do nosso pecado. E se o Senhor for nos tratar de acordo com o nosso pecado, quem que fica? Ninguém. Então deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós não nos reunimos com base na nossa performance. Hoje nós não nos reunimos porque você é fiel e quer ouvir a palavra. Hoje nós nos reunimos porque o Senhor detém o perdão. E é Ele que queremos ouvir. E é nele que recobramos nossa esperança. E é nele que nós somos guiados para fazer morrer aquilo que nos separa e nos aliena de Deus, rumo à cidade celestial. E por isso o Espírito Santo confirma no nosso coração que somos filhos de Deus. Porque sabe o que acontece com você na experiência do abismo do pecado? A primeira confiança que rui é que você não é cristão. E você começa a lutar com dúvidas acerca da sua salvação. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que nos guia a mortificar o pecado. E nesse processo, ele confirma no nosso coração que somos filhos de Deus. Mas quando deixamos de desfrutar do crescimento espiritual, a ação do Espírito em fazer morrer a carne, deixamos de ouvir a voz do Espírito que confirma no coração que somos filhos de Deus. Me mostra um cristão duvidoso da sua salvação. Lá estará um cristão estagnado no processo de santificação. Me mostre um cristão crescendo em virtudes cristãs, crescendo nas disciplinas espirituais. Lá está um cristão confiante da graça do Senhor, convicto do seu pecado, mas mais do que isso, convicto da graça de Deus que alcança e transforma. Meus irmãos, nossa confiança está baseada no que Cristo fez por nós, não na nossa performance, não naquilo que fazemos. É isso que nos dirige em termos de arrependimento e confiança na obra do Senhor, firmando os nossos pés. Deixa eu encerrar lendo para você um contraste da história de dois reis, mostrando para nós o que é de fato experimentar Salmo 130 e o que significa ter as palavras certas, mas um coração errado, que não nos leva a lugar nenhum, visto na vida do rei Saul. Abra lá em 1 Samuel capítulo 15. Essa é uma das passagens da desobediência total ou obediência parcial, né, de Saul. E efetivamente quando Samuel proclama que ele perde o reino. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, nós temos essa ordem que Deus disse para Saul de destruir os amalequitas completamente. Não era para poupar absolutamente nada. Matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convoca o exército, ele sai, parte para a guerra. É um sucesso militar, não um sucesso espiritual. Por quê? Porque Saul poupa algumas coisas.
Versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Bom, isso é suficiente para que Deus fale para Samuel que ele se arrependeu de ter colocado, constituído Saul como rei. E manda um recado para Saul por via de Samuel. E quando Samuel confronta Saul, Saul tem a cara de pau de dizer: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. E Samuel fala assim: mas o que é esse balido de ovelhas e bois que eu escuto? Então disse Saul a Samuel, versículo 20: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui os caminhos pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despósio ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Você percebe a racionalização aqui? Olha, eu pequei, mas eu pequei para Deus. Eu pequei para a glória de Deus. Não é? A gente vê isso, a gente tropeça nisso. Não, eu estou namorando, a pessoa não é crente, mas é para falar de Cristo para ela. Isso não é um passo de fé? Isso não é um passo de fé. Isso não é só flertar com o pecado, é abraçá-lo. Dizer: Jerônimo, seja o que Deus quiser, nós sabemos onde vai dar ruim. Vai dar muito ruim. A resposta de Samuel é: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, que foi o que Saul teve aqui, é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria e culto de ídolos ao lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: que coisa fica um pouco confusa se a gente é desatento. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ô Samuel, o menino já confessou. Não é? Libera o rapaz voltar aí. Confessou. Olha, ele até tinha pego as coisas lá, mas era para sacrificar para Deus. Agora ele está aqui: pequei, transgredi a palavra de Deus. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Ele vira, Saul agarra o manto de Samuel, rasga, e Samuel diz: olha, hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel. E no versículo 30 nós vemos algumas evidências que nos faz suspeitar do coração de Saul. Pequei. Honra-me, porém, diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Você percebe as palavras confusas de Saul? Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Pequei, agora me leve para adorar a Deus. Mas não há um coração penitente. Sabe por que não há um coração penitente? E as evidências são dadas no decorrer da história de Saul. Primeiro porque Samuel diz para Saul: olha, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Eu pergunto para você, como é que Saul acabou? Ele termina a história consultando quem? Uma bruxa, uma feiticeira. Seu coração rebelde não é tratado aqui. E as evidências disso ficam claras na história dele, em que ele termina justamente onde Samuel cantou a bola, na feitiçaria. Saul reconhece que ele temeu o povo, com medo de perder a boa opinião do povo, porque esse é Saul. Saul é o rei segundo o coração do povo, não é? Escolheram o mais alto, mais forte. Ele ama esse negócio do povo ao redor dele. E para não perder a boa opinião do povo, guarda aí os bois, guarda as ovelhas. Eu temi o povo. E agora, conforme Samuel se distancia dele, ele diz: não, pequei, honra-me diante dos anciãos.
O que ele ainda quer? Agradar a Deus? O que ele quer? O aplauso de pessoas. 2 capítulos depois, Davi mata Golias. E quando ele mata Golias e Deus entrega uma grande vitória ao povo de Israel por meio de Davi, o povo faz uma canção, não é? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. O que Saul perdeu aquele dia? A honra e o aplauso do povo. E o que ele faz? Ele resolve no seu coração eliminar o obstáculo daquilo que tirou dele o que ele mais quer. Honrar a Deus? Não. O aplauso do povo. Ele passa então em empreitada atrás de empreitada, tentando eliminar aquele que roubou dele a sua glória. Preocupação zero com a glória de Deus. Meus irmãos, esse não é um coração penitente. O coração de Saul não é transformado, embora ele tenha as palavras certas. E no Salmo 130 nós somos lembrados do reconhecimento, do clamor por misericórdia de onde nós estamos no nosso pecado. E entender de que a solução se encontra só no Senhor. Ele detém o perdão para que a gente tema o Senhor. Se Saul tivesse entendido isso, era ao Senhor que ele recorria. E diria como Davi disse em 2 Samuel 12, pequei, ponto final. Não é pequei, honra-me diante do meu exército, não é pequei, por favor, faz alguma coisa. Pequei. E aí ele escreve o Salmo 32, aí ele escreve o Salmo 51, que compõe os 7 salmos de penitência, que nos educa a entender o que é arrependimento, porque nessa peregrinação seremos confrontados com o nosso pecado, veremos como ele é, nos enxergaremos no fundo do poço, não adianta arranhar as paredes, é esperar no Senhor, porque nele há perdão. E esperar no Senhor é colocar a confiança de que ele tem a redenção final, e aqueles que têm a redenção final no Senhor se purificam a si mesmo. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, e assim encerramos nosso tempo hoje de manhã. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Você está entendendo porque você é forasteiro aqui e o mundo não reconhece você? Eles vão reconhecer cada fé, cada manifestação religiosa, mas não vão reconhecer aqueles que clamam, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Nossa fé exclusiva, não vão reconhecer isso. Sabe por quê? Porque não somos daqui. Não somos daqui. Versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Bom, ainda não somos quem vamos ser, graças a Deus. Graças a Deus. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? Você tem essa esperança? Nessa peregrinação fica convicto de que nós não somos quem deveríamos ser? Ansiamos para estar com o Senhor. Sabemos que quando olharmos para o Senhor, contemplarmos como Ele é, seremos transformados à semelhança dEle. Um dia sua luta contra o pecado vai acabar, amém? Um dia suas dúvidas vão acabar, amém? Um dia a fé não vai ser mais necessária. Iremos desfrutar apenas do amor eterno do Senhor, servindo ao Senhor por toda a eternidade. Ouviremos da boca do Senhor, servo bom e fiel, não porque nós desvendamos o segredo da vida cristã, mas porque a graça de Deus sobre nós e Ele detém o perdão. Glória a Deus por isso. Você tem essa esperança? Então eu vou ler para você o versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Porque eu não sou como eu deveria ser, mas um dia serei. Eu vou lutar contra o pecado, reconhecendo os abismos onde eu me enfio e sabendo que só o Senhor tem perdão. Corto os laços do meu pecado, firmo meus pés nas promessas do Senhor e assim seguimos esperando. E como nós esperamos? Nos purificando. Isso é esperar no Senhor. Saul não entendeu nada disso. Davi sacou isso. No maior profundo abismo do seu pecado, adultério seguido de homicídio, ele entendeu a graça do Senhor. Você percebe que não tem poço mais fundo de onde a graça do Senhor pode lhe tirar. Espere nele, purificando-se dos seus pecados por causa da graça dele.
E assim nosso coração é nutrido com uma esperança celestial, enquanto ainda não chegamos lá. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem perdão. Abre, ó Deus, nosso entendimento para enxergarmos o abismo onde nos enfiamos. E educa nosso coração a esperar somente em Ti. Não temos direitos, mas temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus em Cristo Jesus. Senhor, e hoje eu oro em específico por aqueles que aqui estão presentes e que porventura estão enganados do seu estado espiritual. Acham que são filhos de Deus porque frequentam uma igreja, porque têm amigos que são filhos de Deus, mas que ainda não se arrependeram dos seus pecados e colocaram sua confiança no Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, os incomode ao ponto de encontrarem apenas alívio e consolo quando se dobrarem diante do Senhor em arrependimento de pecados e reconhecer de que só o Senhor tem perdão, temendo ao Senhor e vivendo uma vida nova. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.